Pronto, iniciamos a nossa gravação de hoje, então, quarta-feira, mais um Café com BPO, e o tema de hoje é preguiça, né? Quero dar as boas-vindas a todos que estão participando, e pelo visto, né, Rafael, o pessoal está com preguiça de entrar, então eles estão entrando aqui aos poucos na nossa sala. Mas, assim, apresentando um pouco o tema, para quem está chegando, para quem está participando, algo bem simples, tá? O nosso objetivo hoje é tentar entender como que a preguiça pode impactar negativamente o nosso trabalho e pode atrapalhar não só a nossa empresa, mas a empresa de clientes. E por que que eu coloquei esse bendito tema de preguiça? Eu não sei se vocês repararam, mas no nosso grupo do Café com BPO no WhatsApp, ele está permeado de preguiçosos. Claro, eu não estou nomeando uma ou outra pessoa, mas há algum tempo a gente já tem comentado sobre isso. E muitas perguntas, muitas dinâmicas, muitas colocações ali dentro do grupo, ela deixa a questionar a eficiência daquele profissional. É claro que, tipo assim, tem situações que a gente não tem ferramentas, que a gente não se vê próximo de ninguém, com nenhuma possibilidade de conseguir ou correr atrás daquele problema, arranjar aquela solução, ou muitas das vezes a gente se sente incapaz de resolver determinado problema e a gente procura auxílio ali, procura ajuda do grupo. Extremamente louvável e compreensivo. Mas eu, sendo BPO financeiro, penso eu, o mínimo eu deveria entender, por exemplo, qual banco que melhor poderia atender aquele meu cliente. E muito do nosso trabalho hoje, e muito do que a gente vive hoje nas redes sociais, no nosso dia a dia, nas informações, querendo ou não, a gente quer informação muito rápida. E o grupo ele é excelente também, toco a falar nisso mais uma vez, para isso, para esse tipo de dinâmica. Mas são assuntos sérios que eu vejo o pessoal perguntando no grupo, e isso me traz a reflexão e a necessidade de trazer esse tema. Aí eu volto a pergunta para vocês. Um profissional que trabalha com a parte financeira, cuidando de uma responsabilidade de outras empresas, é uma baita responsabilidade. O mínimo que a gente espera desse profissional é um tempo de dedicação e pesquisa. E o que que acontece? Muitas das vezes, a pesquisa necessária para poder discutir qual que é o melhor banco, qual que é o RP, ela não é feita. A gente quer as coisas assim superficialmente, as pessoas não entendem a necessidade de ter um plano de negócios, e por terem preguiça de fazer esse plano de negócios, acabam que eles não entram profundamente em cada atividade que um BPO financeiro faz. E o que o BPO financeiro faz? Ele paga contas, ou seja, ele precisa ter acesso a um banco. E qual banco que ele vai utilizar? E como que eu posso pesquisar aquele banco? Aí aqui a gente entra nos pormenores. Por exemplo, Marco, não sei se você está podendo falar hoje, é sempre bom te ver, cara, participando aqui do café. Você ainda está com as Chama bexigas, ele. você está com os problemas ainda com os transportes, não? Bom, sempre terei. Responde para mim, Marco, aí eu vou fazer uma pergunta sincera, sem preguiça. Como eu não tenho cliente na área de transporte e não tem por que eu me dedicar numa pesquisa profunda num banco que atende essa galera que trabalha com transporte, para os seus clientes, para a maioria dos seus clientes, até mesmo para você com BPO, qual que seria o melhor banco para trabalhar? Um banco que você acha tranquilo? Dentro, ou todos os seus clientes têm mais de um banco porque é extremamente complexo? Olha, hoje o meu principal cliente, ele tem 5 bancos diferentes, né? Tem uma rotatividade muito grande de caixa, né? Porque é uma empresa de transporte coletivo urbano, né? Então, e é o que atende uma cidade inteira. Então, ele tem uma entrada muito grande de valores. Mas se eu for olhar assim para você, para te falar a real, eu não sei se todo mundo concorda, eu particularmente, o banco que eu mais gosto de trabalhar é com o Bradesco. E eu particularmente, eu acho muito fácil a tratativa com eles. Não sei se o gerente está sempre próximo a mim, então ele me ajuda sempre que eu preciso, mas tudo que envolve os outros bancos é complicado. A gente tem um banco Banco Caruana, não sei se todo mundo conhece.
e que ele é voltado especificamente para clientes de transporte mesmo, para esse tipo de ramo, né? Cara, é um banco que eu, no meu extrato eu não tenho saldo diário. Eu tenho o saldo do momento, eu tiro, se eu tirar um extrato agora, eu tenho o saldo de agora, mas eu não sei, pelo extrato do banco, te falar como terminou meu saldo de ontem. Se teve alguma entrada durante hoje, o saldo de ontem eu só tenho pelo meu sistema, eu não tenho pelo extrato do banco. Mas ele é um banco bom ou um banco ruim, com essa característica que você Ah, colocou? não, péssimo, péssimo, péssimo. Então, assim, o que eu particularmente mais gosto é o Bradesco. Eu gosto muito de trabalhar com o pessoal do Bradesco, sempre foi muito bem atendido e acho o Bradesco Net Empresa muito fácil, muito autoexplicativo. E a outra vertente, né, o que eu menos gosto é o Caruana. Por que que eu te coloquei isso, Marco? Não sei se você viu, muitas das vezes na dinâmica do grupo, uma falta de dedicação em pesquisa de alguns membros para assuntos extremamente importantes. Por exemplo, o seu cliente ele tem uma complexidade. Você ter um banco a qual é interessante ter um relacionamento com um gerente direto, um banco que tem uma estrutura e uma maturidade no mercado maior, para o seu negócio de BPO financeiro, pô, é extremamente válido. Não se aplicaria a um BPO que está começando agora, que pode utilizar de um banco digital, que tem outras necessidades na carteira. Por exemplo, imagine alguém no Banco Cora, ou se alguém puder falar aqui um banco digital bom, que tem dificuldade de resolver problemas, por exemplo, o Inter. O Inter é um banco bom, só que ele é extremamente burocrático e o Marco acabou de coçar a cabeça aqui, porque o pessoal não viu a expressão. Mas é um banco extremamente burocrático. Para você mudar uma vírgula, vai fazer 2 anos e meio que eu estou tentando alterar meu e-mail. Cara, eu consegui falar com o Papa nesse período, com o presidente 2 vezes, com o ex-presidente, mas não consegui alterar meu bendito e-mail no Inter. Então, assim, neste caso, fazer uma pesquisa, ter conhecimento, se dedicar, é interessante. Então, quando a gente chega num grupo onde você, que não se sente capaz de resolver aquele problema, ou não consegue encontrar nenhuma solução ao seu redor, perguntar no grupo, beleza. E talvez perguntar, pessoal que trabalha com transporte, alguma dica de um banco que possa me auxiliar? Cara, fantástico. O grupo está ali para aquilo. Mas tem muito preguiçoso no grupo. Eu brinco, Marco. Eu vou aproveitar que você está com a câmera aberta e vou falar para você. O Fernando Seabra, do Clube Bora Fazer, um abraço aqui para o Fernando. Excelente clube, tá? Eu recomendo o pessoal entrar. Ele tem um artigo falando que existem no network 3 tipos de I: o interesseiro, o interessante e o interessado. E no grupo do café, nós temos 3 Is e a letra P: o interesseiro, o interessante, o interessado e o preguiçoso. Fazem perguntas absurdas, muitas das vezes, e acaba desmotivando até quem está ali disposto a responder. Então, assim, fazer uma pergunta direcionada, olha, se você trabalha com transporte, eu trabalho com transporte, queria uma indicação de um bom banco. Até o decorrer da discussão dentro do grupo, ela vai ser fantástica, porque você vai trazer esse ponto da necessidade de ter um contato com o gerente, tipo de movimentação, ferramenta que você está utilizando, como que é a sua operação. E se a gente entrar por um pormenor que é extremamente imprescindível em qualquer negócio, que é o plano de negócios, você tem que ter uma ideia, um mapa de como você vai conduzir sua operação. E nisso a gente vai tentar procurar aí algumas ferramentas. Então, o motivo de eu ter levantado esse tema foi por conta dos P's preguiçosos ali que muitas das vezes aparecem, querendo ou não, atrapalha a dinâmica. Mas é importante trazer esse assunto à tona até para ser mais reflexivo, né? Que isso pode atrapalhar. Imagine só, Marco, eu não sei você, mas será que você me contrataria se eu não entendesse de banco e se eu não soubesse qual que é o melhor banco para atender você como cliente? Não É, contrataria. Qual Marco? é Tem mais complicado. Marco aí? Tem o Marcos e o Marco. Eu falei Marco dessa vez, mas é porque o Marcos aqui, quer dizer, o Marco aqui, Marcos. É porque o Ele é o Marco é o Marco nosso. André. Ele é o Marco. A gente nem utiliza Marco André, é Marco Sincerão. É o cara que mais põe lenha na fogueira aqui no grupo e eu acho isso fantástico. E eu pensei nesse tema dos preguiçosos em homenagem ao Marco Na Sincerão, nossa porque conversa de semana passada. foi justamente.
E Então, por exemplo, eu entrei só cortando o xará lá, eu cheguei aqui em casa, era 13h48. Engoli e vim para participar. olha só, tem muita gente aqui comendo com a câmera fechada, não tem problema. Mas se você não participasse, o Sebastião ia te cortar do grupo, você Não, eu sabe, já né? vi, ele já mandou postar foto, ele tá terrível comigo, tá implacável. Então, assim, são pontos importantes. Pode falar, Rafael, fica à vontade. Não, é até que é que nem aquela questão também do que muitos perguntam, qual é o sistema que tu me recomenda melhor? É outra coisa também, porque o sistema varia de negócio para negócio e do empreendedor com que ele mais se adapta, né? Ele pode, tem vários sistemas bons, mas depende do que ele vai se adaptar ali no momento. Ele precisa fazer um teste para verificar no que aquilo vai contribuir para a produtividade dele, da empresa dele, no caso, né? E que vai proporcionar maior fluidez no processo, né? Então, tem uns que se adaptam melhor com Conta Azul, outros melhor com o Homem, outros melhor com o Nibo, outros melhor com o Bom Negócio. Então, depende de cada empreendedor, mas só testando para saber. Então, também é uma pergunta, né, que só metendo a cara ali no dia a dia para saber mesmo. Então, muitas vezes as pessoas querem a resposta pronta, mas tem algumas questões que são muito específicas que elas têm que ir atrás e só experimentando para saber, para ter um parâmetro para saber o que funciona e o que não funciona para cada tipo de negócio, né? E para cada modelo, para cada processo. Não, exatamente, o que você falou está extremamente correto. Como, Rafael, que a gente pode esperar sucesso se não nos dedicarmos a pesquisar as melhores ferramentas disponíveis? Como conhecer e dominar ferramentas certas e essenciais para eficiência e precisão do BPO? É se dedicando. Querendo ou não, eu escutei uma coisa do Ícaro de Carvalho esses dias, eu achei interessante. Eu não gosto da dinâmica, mas eu achei interessante o que ele falou. Ele falou assim, olha, hoje a internet está querendo pegar conteúdos rápidos. Ninguém aprende superficialmente com informação rápida. Aquilo que você vai aprender de fato, você tem que dedicar 1, 2, 3, 4, 10 horas. Você precisa aprofundar muito nessa dinâmica. E é claro, existe a complexidade, né? Você está trabalhando com qual RP hoje, Rafael? Com o Homem. O Homem, por exemplo. O Homem a gente brinca que ele é bastante completo, mas ele é feio, né? O Conta Azul ele é mais bonitinho. Sim. A curva de aprendizado para se dedicar ao Conta Azul é muito mais prática. Eu fui apresentar para um contador numa semana retrasada, ele se apaixonou e nos 2 primeiros dias já estava fazendo lançamento, já estava fazendo programação, contrato, apanhando ali algumas dinâmicas dos contratos, testando cobrança via WhatsApp, querendo testar conta PJ. Ele está lá maravilhado. É muito prático de se mexer. O Homem, até hoje, eu tenho que pedir auxílio ao Breno para algumas coisas, porque tem situações que eu fico um pouco perdido. E não só. Muitas ferramentas que vão fazer o nosso negócio escalar hoje exige da gente uma certa dedicação. Por exemplo, o ClickUp é uma delas. É uma baita ferramenta que a gente pode utilizar para N coisas dentro da estrutura que, se você não se dedicar ali, meu amigo, não basta só perguntar e ver vídeos curtos na internet, você não vai ver um vídeo curto nenhum do ClickUp, por exemplo, menos de 45 minutos, explicando um pouco o básico da ferramenta. Então, é esse tipo de dedicação que a gente espera, né, ter e acompanhar e enxergar dentro das dinâmicas. Ou então pagar 1 hora de mentoria para o Breno, que ele até eu sou muito antigo, né? Eu sou da época do F2, né? Do F2, procura ajuda, né? O Breno é nosso F2 aqui do grupo. É de fato, é de fato. Marco, dentro dessa sua jornada, quer dizer, a gente se conheceu ali na implantação da Play BPO, era uma nova ferramenta. Ela foi fácil de aprender, não foi? Muito fácil, muito fácil. Muito fácil. A Play BPO e assim, eu vou fazer uma meia-culpa aqui. Só acrescentar um P, são 2 P, tem uns pão duro, tá? Que é software grátis. Ótimo, eu vou adquirir mais esse P aqui no nosso grupo de network. A Play, cara, a Play é uma excelente ferramenta, sabe? Mas eu acho que eu não sei usar a Play direito, sabe?
eu queria, talvez é porque minha equipe é muito pequena, eu preciso, e eu estou remodelando minha equipe agora, eu precisava de ter alguém que fizesse a gestão da Play para mim. Para o Marco André, a Play, ela acaba que me cria um pouco de rotina para mim, e eu não uso ela no 100% do que ela entrega. Mas isso é uma falha muito minha, tá? Mas a Play, eu percebo que agora que eu comecei a estruturar alguns processos dentro dela, e tem alguém que faz essa gestão, ela tem me ajudado muito, principalmente aquela rotina vamos falar, de começo, meio e fim da atividade. Ela é muito útil nisso. Então, então nesse sentido, por isso, assim, eu não utilizo 100% da Play, mas eu quero utilizar, porque ela vai aumentando demais o número de clientes que a gente tem e, putz, a cabeça já viu, né? E é muita rotina, a gente acaba esquecendo. E ela não permite que a gente esqueça. Mas sendo bem sincero, Marco, eu acredito que no pé que você está hoje, e foi por isso que eu te perguntei lá no começo, ter a Play e aprender ela foi extremamente fácil. Não foi complexo. Não teve uma dificuldade muito grande em se dedicar. A gente passou uma hora juntos, eu conheci o Marco, fiz a implantação para ele. Inclusive, Segunda aula do café, segundo encontro do café. Segundo encontro do café, deixo aqui a dica, tá? Você que está querendo a Play BPO e quiser com desconto, quiser que eu faça a implantação com você, me dá um toque, a gente faz e desenrola. Mas o que acontece? O Marco estava lá um tempo atrás, nessa jornada dele do BPO financeiro, foi uma ferramenta tranquila de se trabalhar. Ao meu ver, hoje, Marco, você é o tipo de pessoa que precisa de um gestor ali dentro para cuidar de atividades pormenores. Você está cuidando do macro. Você não tem que ficar preso em boa parte da operação. Mas durante esse processo, você consegue me falar algumas ferramentas que foram importantes para você e para o seu crescimento? Por exemplo, eu sei que você tem Sim. contato com a Confericard, controladoria. Sim. É assim, ó, é processo, tá? Primeira coisa, eu nunca e aqui eu vou falar, quem está falando aqui é o Marco André, do jeito de eu pensar, tá? Eu nunca quis solução grátis. Eu não acredito em almoço grátis, e não porque eu não acredito no ser humano, é porque no negócio almoço grátis é complicado. Eu nunca tive software grátis, nunca, nunca, nunca. Até pela qualidade do que ele entrega. O homem pode ser o melhor software do mundo, mas se eu tenho uma versão grátis, ele não vai me entregar aquilo que eu preciso. E eu não queria que o meu cliente tivesse o mesmo pensamento comigo, tá? Eu vou falar um pouquinho antes, depois eu volto lá. Eu não queria que o meu cliente quisesse só a minha versão free. Eu queria que ele pegasse a minha versão premium, tá? Então, por isso é que eu gosto de dos softwares que me atendem, eu gosto da melhor versão dela, tá? Isso não é porque tem grana nem nada, não, é modelo de trabalho. Eu sempre tive com conta azul, tá? Pelo meu modelo de negócio, ele me atende. Eu até tentei com a OMI e, cara, talvez foi o momento, foi o jeito de trabalhar, eu não me adaptei. Não é porque ele é bonito, porque nada, não. Eu, particularmente, acho até o melhor, eu acho o homem mais completo do que o Conta Azul. Mas eu sempre falei, para o modelo de trabalho que eu tenho, o Conta Azul atende. É só para o modelo de trabalho. Se eu for trabalhar do BPO tradicional para outro segmento, eu vou ter que usar, ele não vai atender. Então é isso. Quem que agregou muito valor no meu trabalho, e aqui, hoje eu até tive uma reunião com o Rodrigo, cara, quem é o Controladoria? Se eu tiver que elencar quem que é, lógico, tira o RP, né? Porque o RP é a espinha dorsal do nosso trabalho. Se tem alguém que agregou valor no meu trabalho, o modelo de trabalho que eu faço é a Controladoria. Por quê? Porque eu entrego o consultivo, né? Eu entrego o pós-lançamento. Então, hoje eu trabalho já trabalhei com o meu dinheiro para fazer uma pessoa física, pretendo não fazer mais, já trabalhei com a OMIE, e hoje eu trabalho, então meu modelo de negócio hoje é Confercard, Conta Azul, Controladoria e Play. São os 4 softwares que eu trabalho aí, basicamente. E querendo ou não, agrega, né? E você Putz. acaba ganhando muito com isso. A Cassiane Cara, e não é fazendo propaganda, não. Espero que o Sebastião não esteja assistindo e me pode. Cara,
Desculpa as meninas. O Rodrigo é do caralho, viu? Ele é bom pra caramba. E ele entrega e ele faz, assim, parceria de vocês estão de parabéns. Sou fãzaço dele. Não, e a mentoria que ele está dando também tá de tirar o chapéu, tá muito bacana. A Cassiane colocou uma mensagem aqui no texto, achei no chat, muito interessante, para provocar, né? Ela falou assim, ó, tem razão, pessoas que não valorizam a compra de software não valorizam o propósito, o próprio serviço. Você trabalha de graça? Não trabalha. Você quer vender a sua versão free ou a sua versão premium? Justamente, pode falar, Marcos, Alex. Contar uma experiência para vocês, eu acredito que eu cheguei a falar aqui no primeiro bate-papo que eu falei, a gente estava falando sobre software. Esse cliente que a gente tem aqui, né, que é o nosso maior cliente, quando a gente entrou, ele utilizava um software gratuito para trabalhar. E é uma empresa que tem um fluxo de caixa diário de 60 mil. Isso é em espécie, sem contar aquilo que entra via conta, que recebe de cartão. E é um sistema que não entregava nada e tinha já um segundo software que eles já tinham pago a implantação e tudo mais. E em algum momento eles decidiram que era viável travar a implantação de um sistema pago e específico para área de transporte, que tinha controle de frota, tinha controle de estoque, tinha controle financeiro, tinha RH. Era um sistema 100% integrado para fazer tudo no hábil, numa versão gratuita, um sistema que não dava nem um relatório direito. Os relatórios dele puxavam literalmente informações erradas. E me entregaram esses primeiros relatórios e a gente analisando e não fazia sentido, esse relatório está errado, o relatório está errado, e o dono da empresa já doido da cabeça, porque queria ver resultados. No frigir dos ovos, depois de 60 dias de labuta, a gente foi descobrir que as informações que estavam no relatório era erro do sistema. Entramos em contato com o pessoal do sistema, pagamos uma versão dele, que eles têm a versão deles paga, e mesmo assim esse problema não foi solucionado. E aí, quando eu liguei para o pessoal do suporte para perguntar se tinha alguma coisa, se tinha alguma previsão de fazer alguma coisa, o atendimento foi basicamente isso. Nós não temos e nem temos interesse em fazer, porque da forma que está, para a gente está bem. Se vocês quiserem, a gente tem esse outro sistema, vocês se adaptem a ele, e esse outro sistema tem isso tudo que vocês precisam. Ou seja, o software que era gratuito nos fez perder 60 dias de trabalho, quase perdemos um contrato e acabou, vou ser bem sincero, acabou com toda a equipe administrativa deles, porque como só tinha relatório errado, um jogava o erro para o outro, jogava o erro para o outro, jogava o erro para o outro, e quando foi ver, o erro era no próprio sistema. O sistema não entregava nada. E o que entregava, entregava errado ainda. Olha, eu não queria colocar essa frase vinculada à sua última mensagem, Marcos, mas existe aquela história, né, de que preguiçoso trabalha dobrado. É. Então, é complicado, é bem complicado. O preguiçoso e, como o Marco falou, né, o pão duro também trabalha dobrado. Na verdade, você pensa, uma pessoa que tem dificuldade para pagar e não enxerga valor nas coisas, dificilmente ele vai querer gastar o tempo dele também, né? Ele é pão duro com o próprio tempo, e a preguiça também está muito relacionada a essa questão de dedicação. Por exemplo, agora eu vou cutucar o Breno, tá? Com certeza eu tenho duas perguntas para o Breno, que é um cara antigo aqui dentro. Primeira, tem algumas perguntas ali de preguiçosos que com certeza você não revelaria se eu não estivesse perguntando. Então fala para nós qual que é a pergunta que mais te incomoda. E a segunda, nessa questão de dedicação e dando um contraponto à preguiça, qual que é a ferramenta, qual que é a dedicação que você está tendo, que é um esforço grande, né? Um palavreado mais chulo, fudido de tempo que você acaba dedicando para colocar algo novo dentro do negócio. Acho que escutar você agora seria muito interessante. Acho que a pergunta. Tem pergunta que é assim. Acho que tem perguntas e perguntas.
Uma coisa é a pessoa chegar e falar, gente, li aqui a documentação do Itaú, tentei fazer aquele esquema de desagrupar, né, no extrato o que aconteceu esses dias, eu lembro até se a Valessa deu a resposta, putz, falando assim, eu mandei já aqui, mas eu não estou achando, procura aí. Então, assim, eu acho que se a pessoa faz a pergunta desse jeito, olha, gente, putz, entrei aqui no Itaú, procurei, falei com a central, falei com o gerente, não sei o quê, fiz o passo a passo deles, fiz esse passo a passo deles e não consegui. Alguém sabe o que está errado? Alguém pode me... Você já fala assim, cara, essa pessoa tentou. Essa pessoa se esforçou, ela dedicou um tempo e uma energia dela para tentar fazer alguma coisa. E você vê que se a pessoa tivesse feito isso, ela teria falado, ela teria dado esse contexto. Não, a pessoa vai lá, gente, como é que eu faço isso? Ou seja, o trabalho que a Valessa teve para aprender, o tempo e a energia que talvez ela tenha dedicado, alguém quer aquilo de graça. Né? Então, esse tipo de pergunta é só um exemplo que aconteceu recentemente, é o típico de pessoa preguiçosa, do meu ponto de vista. A gente está falando preguiçosa, mas eu prefiro até um termo mais vulgar, ela é folgada mesmo, tá? É uma pessoa folgada, não é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa folgada. Em relação a... Qual que era a segunda pergunta, Guto? Contraponto, Aí você outro está tipo se de dedicando. Desculpa, só outro tipo de pergunta também que é difícil responder. Qual que é o melhor banco digital? Qual que é o melhor banco tradicional? Eu não faço ideia do que você gosta ou não num banco. Como é que eu vou saber? Tem gente que gosta do DDA, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de deixar o Pix salvo, fácil, tem gente que não se importa de não ter. Não dá para responder qual que é o melhor. Assim, a pessoa não dá nenhum contexto. Olha, gente, eu opero da seguinte forma, que a pessoa tem preguiça, daí a gente volta para o folgado. Muitas vezes a pessoa tem preguiça de escrever. Gente, eu opero assim, 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 assim. Alguém que está nesse contexto, porque você já fala, putz, eu dou um contexto para a pessoa já vai falar, putz, não, eu opero muito parecido com ela. Olha, eu já operei com o Itaú, o Bradesco e o Banco do Brasil. O que eu mais gostei foi o Banco do Brasil, e minha operação é muito parecida com a tua. A pessoa não dá um contexto, ela simplesmente faz uma pergunta que ela magicamente quer que aquela resposta. E aí de você se errar, hein? Aí de você se responder que o melhor é o Bradesco, igual o Marx falou na preferência dele, e a pessoa não gostar do Bradesco, hein, Marx? A pessoa vai te cobrar depois. Ainda vai jogar na tua cara. Porra, Marx, você é vacilão, hein? Puta banco ruim do caramba. Você ainda fica... A pessoa ainda vai achar ruim, cara. A pessoa ainda vai achar ruim. Não é verdade? Você está rindo porque você sabe que é capaz da pessoa achar ruim. Você está tentando ajudar a pessoa e a pessoa ainda vai achar ruim. Qual que era a outra pergunta, Guto? Em contraponto, você está se dedicando sempre, todos os dias. E você, com certeza, não é um cara... Mas tem alguma ferramenta, algum ponto que tem sido marcante assim, ao longo desse último ano, que fala assim, caramba, olha, eu vi tal ferramenta, vi tal coisa, isso aqui está ajudando? Cara, eu vou ser bem sincero, para mim a melhor ferramenta que você tem para usar dentro da tua empresa, para fazer a gestão da tua empresa, que eu conheço até hoje, tudo bem, é a que eu mais utilizei, comparado com várias outras alternativas, mas hoje eu gosto muito do ClickUp. Se você tivesse que escolher uma ferramenta para usar dentro da empresa, só uma. Óbvio, eu não estou falando de RP, eu estou falando de fazer a gestão das tarefas que precisam ser feitas, do que precisa ser feito. A que eu mais gosto hoje é o ClickUp. Assim, eu tive pouca experiência com alternativas, mas já tive alguma. O Trello eu já dei uma fuçada, inclusive o Rafa Lemos está aí, fez um projeto para ele uma vez, ele fazia a gestão, foi meu primeiro contato, assim, de fato, com o Trello. Eu acho até que ele abandonou o Trello, não sei se hoje ele usa o ClickUp ou não, eu acho que ele gosta bastante. Porque o ClickUp eu acho um baita diferencial, assim, e eu uso bastante o Pipefy, bastante o ClickUp. Se eu tivesse que escolher só um para a empresa, eu provavelmente escolheria o ClickUp, porque eu acho ele mais completo. É igual o Omie e o Conta Azul. O Omie ele é mais completo do que o Conta Azul para a empresa. Quer dizer que ele é o melhor? Puta, vai depender do modelo de negócio. Eu acho que o Pipefy tem pontos que ele atende melhor do que o ClickUp, mas de uma forma geral, eu acho o ClickUp mais completo.
Eu acho que o Notion também, o pouco que eu conheço do Notion, que eu já testei, ele também é uma baita ferramenta de gestão. Então, por que eu preferi o ClickUp? Porque eu acho que o ClickUp ele já tem algumas coisas da funcionalidade dele que já estão prontas. Dentro do Notion, você tem que montar tudo do zero, e tem algumas coisas que eu acho que são muito boas no ClickUp que o Notion ele não oferece. Assim como o Notion também tem algumas coisas muito boas que o ClickUp não oferece, um conceito idêntico. Mas eu acho que o ClickUp, eu sinceramente prefiro o ClickUp do que o Notion, dos testes que eu fiz. E aí, claro, por já estar usando o ClickUp há um tempo, e o Notion, né, eu de vez em quando dou uma olhada, mas assim, o desenvolvimento dentro do Notion, acho que ele toma mais tempo do que você fazer a organização da empresa dentro do ClickUp. E, então, assim, se eu tivesse que escolher um, não seria G-Click, não seria Play BPO, não seria, cara, nenhuma dessas opções, assim, seria disparado do meu ponto de vista, hoje o ClickUp, assim, pela estrutura padrão que ele já oferece, né, ele já tem uma hierarquia, uma estrutura, mas eu acho que ele é muito flexível também. Então, ele te dá uma estrutura, já que você não precisa começar tudo do zero, na minha opinião, ao mesmo tempo que ele é flexível bastante para você ajustar de acordo com os processos, né, as tarefas, atividades da tua empresa. Breno, pergunta. Se a gente fosse colocar numa régua, porque assim, a preguiça é uma luta contra o tempo que a pessoa não quer desperdiçar. As pessoas estão escutando aqui falar sobre o ClickUp talvez pela primeira vez, do Notion pela primeira vez. Quem se aventurar, deixar de ser preguiçoso e trabalhar um pouco com o ClickUp, quanto de tempo ela vai precisar se dedicar e de esforço, porque existe uma curva de aprendizagem para ela já começar a brincar ali nos primeiros momentos, com ou sem a ajuda do YouTube, porque pegando de cara, até para quem tem um pouco de conhecimento, você fica um pouco perdido porque você está tentando enxergar ali as formas. Qual que seria esse tempo para poder cuidar ali do ClickUp, para poder já começar a ter alguma coisinha? Olha, se você for começar do zero, eu não vou mentir, o ClickUp ele assusta um pouco no começo, porque ele tem muita coisa que você consegue fazer lá dentro, e você tem que entender, né? Ele tem uma hierarquia básica que às vezes você pensa, putz, eu crio um espaço para cada cliente, ou eu crio um espaço para todos os clientes, aí eu crio uma lista para cada cliente, ou não, eu crio uma pasta para cada cliente. Então, até você entender o modelo que você acha melhor, leva um tempo. Mas entender as funcionalidades do ClickUp, olha, vou ser bem sincero, se você fizer, e aí tem conteúdo no YouTube, tem conteúdo do próprio ClickUp também que eles oferecem. Se você pegar ali vamos ser bem... eu vou exagerar aqui do meu ponto de vista para aprender as funcionalidades básicas. Funcionalidades básicas, eu digo, a estrutura do ClickUp, o que é uma pasta, o que é um espaço de trabalho, o que é um espaço, uma pasta, o que é uma lista, o que é uma tarefa, o que é a visualização de uma lista. Se você se dedicar, você consegue assim, entender essas funcionalidades, praticando para você fixar como usá-las, etc. Vou ser bem sincero. Se você gastar ali um fim de semana inteiro, você consegue entender. Isso é uma lista. Entendi o que é uma lista, a visualização da lista. Então, acho que você consegue entender as funcionalidades. Agora, a parte que eu acho um pouco mais difícil é como é que eu uso essas funcionalidades e eu adequo o meu processo dentro delas. Porque é isso, né? Não sei se foi o Marcos ou o Marco quem falou. Acho que foi o Marcos. O sistema está lá. Então, se a empresa quer usar o OMIE ou quer usar o Conta Azul ou o Nibo, ela tem que se adequar ao que o sistema oferece. Eles não vão customizar absolutamente nada para você. Então, você tem que entender exatamente como ele funciona. No ClickUp não é diferente. A diferença é que você, dentro de um OMIE, dentro de um Conta Azul, um Nibo, um cliente é um cliente. Você sabe onde cadastrar o cliente. Lá dentro do ClickUp, você fala, putz, é melhor eu ter uma lista de clientes, uma pasta. Então, você tem que entender algumas coisas para falar, não,
eu vou trabalhar com uma lista por cliente, eu vou trabalhar desse jeito, vai ser dessa maneira, etc. Acaba sendo um pouco mais, não demorado, mas você também tem que gastar um tempo. A outra forma de fazer isso é pegar alguém que já usa o ClickUp, e se eu não me engano, a Cassiane está aqui, acho que ela ainda está aqui dentro. A Cassiane é uma pessoa que, se eu não me engano, há mais ou menos um ano atrás, eu acho até que ela já conhecia Você me corrige, tá, Cassiane, se eu falar besteira aqui. Não lembro se ela já conhecia o ClickUp, ou ela ficou conhecendo através do café, que alguém comentou, ou ela já conhecia e falou, não, deixa eu me dedicar um pouco para começar a usar o ClickUp. E hoje, se eu não me engano, a operação inteira dela é dentro do ClickUp. Porque, assim, isso mesmo. Não, estou aqui. Na verdade, eu tenho a facilidade de ter a TI interna, né? Então, a gente tem na verdade, como a Avalon surgiu disso, né? Então, a gente tem revenda de software, de diversos softwares, tem a TI interna. Então, a gente tem um facilitador. Eu falo que eu tenho esse braço, né? Eu não tenho essa expertise. Cassiane, eu tenho a expertise aqui dentro, que acabou desenvolvendo para a área, né, do serviço administrativo. Então, toda a minha gestão, de fato, não só de BPO, como da empresa inteira, desde da venda, quando gera o lead, fecha o lead, já vai lá para o financeiro, já faz o contrato, o pagamento, o faturamento, desculpa, é tudo pelo ClickUp. Já vai para a implantação, para o pessoal da implantação de sistema também, já vai tudo pelo ClickUp. É isso aí. A Cassiane, eu acho que eu implantei ela, a Play BPO. E se puder dar a diferença, Cassiane, para nós seria interessante. Porque, assim, para muitos que estão começando, o aprendizado com a Play, em 1 hora ali, a gente consegue tocar até menos que isso. Mas você estava numa ferramenta extremamente simples, enxuta, e foi para uma ferramenta bastante... Se você puder compartilhar, eu agradeço. Sim, então a gente teve a necessidade de sair da Play devido a exatamente isso, porque eu fiquei limitada só à parte financeira. Então, como eu não faço só serviço financeiro, aqui eu faço diversos serviços, inclusive de sistemas, departamento pessoal, financeiro, faturamento, compras. Então, assim, eu fiquei muito limitada. Ali no Play, eu só ficava conseguindo administrar a parte financeira de BPO. Eu não conseguia administrar a empresa, atividades como um todo. Então, foi aonde a gente... É uma ótima ferramenta, mas para quem está bem limitado a financeiro. Depois disso, você não consegue mais. A comunicação também, comunicação com a área externa. Você, no ClickUp, você tem, como o Bureno falou, né? Você tem um mundo. Aí é só você ir descobrindo. E aí, só que é bem mais assim, quem não tem conhecimento nenhum é mais complicado. Play BPO eu entrei e já fiz sozinha ali. Lógico, o Guto entrou, complementou algumas coisas, mas eu consegui desenrolar sozinha muita coisa. O ClickUp eu tenho o meu facilitador interno. Obviamente eu tenho bastante facilidade, até porque eu trabalho, cada cliente meu trabalha com um sistema. Então a gente já chega trabalhando com um novo sistema que às vezes a gente nunca viu a cara. Mas o ClickUp, acho que as pessoas, a maior dificuldade é a questão de estar em inglês, né? Não ter suporte e tudo mais, e isso dificulta bastante. Então você tem que ter ali um apoio para você conseguir dar uma desenrolada. E esse meu apoio eu tenho a facilitadora interna aqui. Ele é muito completo, dá para fazer muita coisa, muita. É isso aí. A gente pode até, cara, marcar um dia e oferecer. E cobra um pouquinho das pessoas para quem quiser conhecer mais o ClickUp, aí junta todo mundo, aí vale a pena o investimento, gasta 2 horas ali num dia. Vocês vão entender o poder que o ClickUp oferece, porque eu concordo com a Cassiane. Quando a gente pega um sistema tipo a Play, então vamos fazer um exemplo. A Play, ela foi feita para um fim muito específico, é igual um CRM. O CRM ele tem um fim muito específico. Isso não necessariamente é ruim, muitas vezes é bom. Só que, às vezes, quando a gente está começando, a gente fala, putz, cara, se eu pego um sistema, um CRM, eu pego um RP, eu pego isso, eu pego aquilo, cara, começa a ficar muito caro. E aí você não consegue fazer as coisas conversar. Então, além de ficar muito caro, você tem que, eu vou fazer o lançamento dentro do CRM daqueles dados do cliente. Putz, aí quando eu for para dentro, quando eu precisar faturar, eu preciso pegar aquilo e cadastrar dentro de outro sistema.
Então, assim, além de ficar custoso em termos monetários, né, que você está vendo que você está contratando vários sistemas, ele, querendo ou não, pode se tornar custoso em tempo, porque você tem que fazer o lançamento do dado em um lugar, você tem que fazer o lançamento em outro, você tem que fazer o lançamento em outro. Cara, é tempo que você gasta, é margem de erro que você está preenchendo o mesmo dado, é um copiar e colar que pulou uma letra, que faltou isso, faltou aquilo, você já tem o dado errado em outro lugar. Então, o ClickUp, o Pipefy também, como eles são, um se vende muito como o Pipefy, no caso, ele é um sistema de gerenciamento de processo, e o ClickUp, ele se vende mais como um sistema de gerenciamento de projeto. No fundo, você consegue utilizar os dois para ser pedaço do CRM, o onboarding, você constrói ele de acordo com a necessidade da empresa. Claro, tudo que você precisa construir leva mais tempo, mas ele leva menos tempo você fazer algo numa hierarquia já pré-estabelecida do que você ter que usar contratar alguém ou tentar desenvolver um sistema próprio. Então, assim, você tem um meio termo entre pegar um CRM que já está daquele jeito e você não consegue adaptar às suas necessidades, pegar um ClickUp da vida, que ele não tem um fim específico para CRM, mas você consegue flexibilizar e utilizar ele como um CRM e também aproveitando para utilizar para outras tarefas, outros processos e gerenciar projetos dentro da empresa. Ou você também pode ir, vou desenvolver algo próprio. Aí você tem diferenças de tempo de aprendizado em cada um deles, se bem que eu acho que o tempo que você às vezes gasta para aprender um CRM, o tempo para você aprender um ClickUp, ele não é tão não excede tanto assim quando a gente compara entre o tempo de aprender um ClickUp e o tempo de você aprender tecnologia para desenvolver um sistema próprio. Eu acho que ele está num meio termo muito bom entre ter uma estrutura já muito bem definida, mas ser flexível o suficiente para você conseguir adaptá-lo aos processos da tua empresa. E a gente aproveita a Cassiane só para poder comentar conosco. Cassiane, você é membro antigo daqui do Café. Qual que é a pergunta ali dos preguiçosos que mais te incomoda? Que isso, Guto? Aí não rola. Não Pode posso falar, tocar. aproveita que você está com a câmera fechada. Não, eu tô porque estou de home office hoje. Ninguém é obrigada a compartilhar São dessa tantas. hoje. Não, só Não. para cutucar, só para cutucar. Não, eu faço questão de responder. Eu tenho muitas perguntas que eu acho preguiçoso. Tem muitas. Agora Eu ia brincar, tem uma fazer que um está no corte, ranking. responde Tem uma que está no corta ranking. na gravação. Tem uma que está no Aqui ranking. não precisa cortar, não, Lemos. Aqui é na lata, velho. Aqui não tem problema, não. Vagabundo. Eu vou ser melhor, hein? Eu tô baixando o nível, né? A gente começou de preguiçoso para folgado, agora é vagabundo. Vagabundo. Guto e Breno, eu tenho uma para mim que é a recorde. Um colega lá do café entrou, pediu para a gente mandar um modelo de planilha para ele fazer um fluxo de caixa para entregar para o cliente. Essa para mim é a recordista de todas. Quando eu vejo isso, eu lembro de você, Marco. É triste. Mas eu posso enumerar umas 10 aqui, sem problema. Pode falar, Cassiano. O Rafa, para quem não sabe, ele tem um curso, tá, gente? Inclusive, tá, assim, registrando aqui, eu já falei no grupo. Olha lá, Chora API. Eu comecei aprendendo API com ele, tá? Eu acho que o foco dele para utilizar API é um pouco diferente do que eu adotei ao longo desse tempo, mas eu conheci o Rafa faz 2 anos e meio, se eu não me engano, foi no fim de 2021, mais ou menos ali, setembro, novembro, alguma coisa assim. Conheci por causa do meu tio, inclusive. Meu tio foi atrás, conheceu o Rafa, me chamou, me falou, estava conversando com meu tio na época. Aí eu tive a sorte, para azar do Rafa, obviamente, eu tive a sorte de contratar o curso vitalício, então ele vai ter que me aguentar para a vida inteira agora. Fala a verdade, mesmo é que hoje eu acabo entrando um pouco, porque o grupo dele está no Telegram, mas com certeza lá é que lá é diferente, porque o nosso grupo é um grupo gratuito, etc., não tem um curso por trás, então, se eu respondi ou não, eu sei que vão ter outras pessoas lá e tem coisa que eu faço questão de não responder também.
Agora vai falar que não tem gente lá também que faz umas perguntas que com certeza o Rafa deve falar, pô, você tá de brincadeira comigo, né? Na verdade, eu tenho aulas bloqueadas por causa desses chupa-cabra, vamos dizer assim. Do tipo, vai lá, compra um curso, pega o material que quer, pede devolução. Eu estou há 4 anos, 4 anos com o curso, eu tive alguns casos, e todos os casos foram com a plataforma Bling, por causa da nova API deles. Que o curso tem disponibilidade, eu mostro como resolver o problema, só que está disponível somente 7 dias após a compra, que é o prazo para poder pedir a devolução. Cara, diminuiu horrores a questão da pessoa entrar e pedir devolução porque não tem acesso. Ponto. Só que assim, é tudo pedinte, chupa-cabra. Quer e não compartilha nada. Esse tipo de perfil, ele permeia, né? Tem em qualquer lugar, qualquer comunidade, sempre tem aquele que quer receber mais do que dar, né? Então, mas é essa daí também que o Marco falou, do cara quer a planilha pronta, né? Porra, cara, você quer. Então, eu tive que muitas vezes fazer um curso de Excel, aprender Excel, gastei meu dinheiro, gastei meu tempo, gastei minha energia. Isso aqui é um negócio pronto agora de graça. Eu acho que às vezes, eu vou ser bem sincero, é uma coisa muito do ser humano isso, né? A hipocrisia, acho que está em todos nós. Ele não se dá conta do absurdo do que ele está perguntando, do que ele está querendo. Eu acho que ele não se dá conta do tipo, puta, cara, se esse cara conseguiu... Eu acho que tem gente que fala assim, tenta fazer, fala, caramba, é difícil conseguir fazer um negócio aqui no Excel, né? Deixa eu ver se alguém já tem pronto. Ele esquece que esse cara, se ele não está tendo a disposição, o tempo, né, a energia, o dinheiro para obter esse conhecimento, ele acha que o outro conseguiu como? O outro teve que fazer tudo isso que talvez ele não esteja disposto a fazer para conseguir aquilo. Então, se ele não está disposto a investir o tempo dele, alguém teve que investir o tempo. O tempo não surgiu do nada. Se eu não estou disposto a investir meu dinheiro, alguém talvez tenha que ter investido o dinheiro. E essa pessoa, às vezes, ela não se dá conta. Que é uma coisa que, para mim, é meio lógico, mas é lógico depois que você entende. Você bota sobre uma outra perspectiva, talvez aquilo fique lógico. Até que muita coisa é assim, né? Não é lógico até de repente ser. Então, do nada fica lógico, porque às vezes você vê uma perspectiva diferente da tua que te fez enxergar algo que não, apesar de estar na tua frente, você não estava conseguindo visualizar aquilo. Eu acho que acontece também. Então, quando eu falo assim de folgado, vagabundo, na verdade, muitas vezes a pessoa não enxerga sobre essa ótica. E aí, às vezes, eu acho que a pessoa não faz nem por mal. Claro que tem um ou outro que faz por mal, assim, que não se dá conta e acaba fazendo... Quer dizer, se dá conta e fala, não, eu vou fazer porque é melhor, eu vou ver se eu tiro algum proveito e faz no, digamos assim, na má fé, entre aspas. Mas acho que tem muita gente que realmente não faz na má fé, ela faz porque ela não para pensar nesse sentido. Ela não vê por esse lado. O Breno, aqui em Goiás a gente tem um ditado que fala assim, seja bom, mas não seja bobo, né? E aí, sem querer voltar na pauta da semana passada, o café, vamos falar assim, que fosse uma pessoa, ele de bom, ele passou a ser bobo. Em que sentido? As pessoas ir lá, não quero repetir o que eu falei semana passada, mas falando, as pessoas vão lá para dar um Google lá, como é que faz isso, e tem alguém que responde. Por quê? Porque uma das coisas bonitas do café é servir. Isso é muito bonito. E lá tem muita gente que serve sem intenção de ganhar, só para ensinar e tudo. Não vem ao caso aqui agora a gente falar, mas assim, então, o café perdeu, e aí especificamente, o café perdeu um pouco esse serviço para o abuso, tá? Eu não sei qual seria o termo correto, mas filtrar alguma coisa que filtre entre a pessoa ter dúvida e gerar uma conversa sadia, porque tem muitas conversas muito sadias lá e que são produtivas, a ponto que se o senhor fizer uma enquete lá,
Dessas pessoas que gostam de servir de coisas sadias, ela fala assim, porra, não aguento mais responder tanta coisa no café. Eu acho que é isso que tem acontecido. Sim, eu concordo com você. Eu acho que quando você fala o sadio, para mim o sadio é o debate. Então Debate. eu tenho uma posição muito forte, que para mim um DRE, eu nunca vou mostrar um DRE com regime de caixa. Para mim isso é inexistente. E tem gente que vai mostrar. Então, isso gerar um debate, cada um expor o teu ponto de vista com os teus argumentos, acho totalmente válido. Porque realmente você está dando um contexto, talvez tenham pessoas que falam, nossa, concordo mais com isso, concordo mais com aquilo, agora eu nunca tinha imaginado por esse lado, etc. Então, você consegue fazer com que todo mundo ganhe alguma coisa no debate, mesmo aqueles que não estão participando dele. Que a pessoa consegue ver e fala, não, entendo o ponto de um, entendo o ponto de outro, concordo com isso, concordo com aquilo. Putz, eu já tenho um argumento aqui que eu posso usar para o meu cliente quando ele perguntar, por que você não me mostra o DRE para o regime de caixa? Aquela pessoa já tem um argumento, às vezes, a mais para conseguir explicar. E ela ganha com isso. Assim como quem está debatendo também, alguém pode colocar sobre uma ótica que eu nunca parei para pensar e fala, putz, não é verdade. Estou viajando, acho que não tem problema fazer. Acho isso ótimo. E acho ruim aquela pergunta, tipo, qual que é o melhor RP? Qual que é o melhor banco? Qual que é o melhor isso? Qual que é o melhor aquilo? Que é aquele tipo de pergunta que, assim, dá um Google, você vai achar um blog que vai estar lá elencando 10 bancos para você, talvez. Pergunta para o chat GTP hoje em dia, né? Pergunta para o Google. Mas acho que às vezes não é... Se perguntar no grupo, tá lá. E aí, responde quem quer. Eu não respondo mais esse tipo de pergunta. E quando as pessoas pararem de responder esse tipo de pergunta, talvez as pessoas parem de perguntar, né? É aquela coisa. Às vezes as pessoas moram numa região, né? Minha mãe vira e mexe aqui. Nossa, estou construindo mais um prédio aqui. Mãe, enquanto tem demanda, tem oferta. Se alguém está construindo, é porque tem alguém comprando. Se tem alguém vendendo, é porque tem alguém comprando. Se ninguém estiver comprando, aquela pessoa vai parar de vender. É a mesma coisa. Se a pessoa está perguntando e alguém está respondendo, outros vão continuar perguntando, porque sabe que alguém vai responder. Na hora que todo mundo parar de responder, esse tipo de pergunta morre. Pode falar, Cassino. Não, e sabe o que eu aprendi muito com o meu excelentíssimo aqui? Desde que a gente ficou juntos. Exatamente isso, gente. Dá um Google, dá um YouTube, para pelo menos te dar uma luz, porque quando você vai fazer a pergunta, pelo menos é mais óbvio, é porque você perguntou, pesquisou, viu, tentou e não achou, só por isso. Agora, mesmo, às vezes é um Google só que você dá. Então, às vezes a gente responder algum cliente, ainda eu até às vezes, né, a gente respira um pouquinho, beleza, porque tá me pagando, aí você, tá bom, vamos contar. Mas, até aqui com a minha equipe, quando eu preciso, às vezes eu tô numa reunião, eu preciso de uma pergunta, uma resposta, que eu não consiga pesquisar, eu já falo, gente, desculpa, eu tô ocupada aqui numa reunião, me responde isso daqui, porque eu sei que estaria fácil de eu dar um Google, ou então até na ferramenta, de eu entrar lá no ClickUp e ver como que tá a atividade. Então, tipo assim, eles mesmos, por que você tá perguntando? Por que você não entra lá no ClickUp e vê como tá a atividade? Eles devem, né, para eles não pensarem isso. Antes de eu perguntar, eu falo, gente, estou no meio de uma reunião, tem como vocês verem como está aquela atividade e me responder, por favor, que eu não consigo ver? É tipo isso, né? As pessoas Eu até expliquei isso, Cassiano, não sei se pegou no começo, que é isso, a pessoa não dá o contexto quando ela pergunta, porque tem muita diferença entre alguém chegar assim e falar, gente, pesquisei aqui na documentação do Itaú, procurei no Google, etc., achei esse documento, achei isso daqui, mas eu tentei replicar e não consegui. Alguém sabe se tem algum macete aqui, alguma coisa diferente, que às vezes a documentação não está atualizada? A pessoa deu um contexto, você fala, putz, a pessoa tentou. Você viu que ela dedicou um tempo, uma energia para tentar fazer aquilo. É diferente de uma pessoa que fala assim, como é que faz isso mesmo no Itaú? Você vê que a pessoa não foi atrás, ela não dedicou nem tempo e nem energia para procurar aquilo. E se ela procurou, normalmente ela teria dado um contexto falando sobre isso. Que é o que você está falando. Você pegou, eu estou na reunião, gente. Vocês conseguem me responder isso aqui que eu não consigo olhar agora? Você está dando um contexto para a pessoa. Ontem mesmo, acho que foi ontem, eu e o Breno, falando de uma ferramenta aí que eu não conhecia, de automação, eu perguntei se ele conhecia. A conversa acabou assim, beleza, vou lá ver o que é, depois a gente conversa. Acabou, não chamei ele para que ele acha. Não, nós falamos, Breno, tem essa aqui que você... Não conheço. Então vou atrás, depois a gente conversa. Eu acho que isso é uma... A gente fez isso no particular, né? Eu acho que isso é uma conversa interessante, porque se ele já conhecesse e falasse é bom, vá, era um assunto. Não, é ruim, não vá, é outro assunto.
Ou então, não, nenhum de nós dois não conhecemos, alguém vai lá e conta um para o outro. Eu acho que é isso. Você fez a reunião falando isso? É semana que vem. Ah, semana que vem. Esquece de me falar como foi. Por gentileza. Maravilha. Rendeu nosso assuntos preguiçosos. Talvez o próximo vai ser BPO, Pão duro. não é para pão duros, né? O que você acha, Marco? Dá para Boa. fazer um... Boa, Boa, né? boa. BPO não é para pão duro. Por que que não é? Então, bora fomentar o próximo café para ver se trazemos aí mais pessoas. E assim, a ideia do grupo é aquela... Então, assim, o que você acha de vender a sua versão free para os seus clientes? Essa é muito rebuscada, tem um requinte, sabe? Elegante essa aí, que você tem que botar um tema mais esculachado. BPO não é para pão duro. Se você é pão duro, não dá para você fazer BPO. Aí a gente toca. Mas E é diferente da pessoa não ter condição de pagar, às vezes está começando, sei lá, né? Sim, Não ter condição de pagar o software ou melhor, né? Mas não dá para ficar só na versão free. Nossa, mas gente, é tão barato. Você fala assim, se o cara está começando agora, ele... Assim, são raros, assim, na verdade não tem nenhum negócio que você começa a ganhar dinheiro antes de investir. Porque Antes de investir. se hoje, para a gente começar uma empresa de BPO financeira, ou chame de consultoria financeira, ou qualquer coisa relacionada a finanças, você teve que aprender alguma coisa. Você investiu, no mínimo, você investiu tempo. Tempo aquele que você investiu que você poderia estar fazendo outra coisa. Mas você investiu alguma coisa. Então, assim, é impossível você começar um negócio sem investir. Seja tempo, dinheiro ou energia. Não tem como. Ou os três. Né? Então, assim, cara, você vai ter que investir alguma coisa. Então, assim, se a pessoa não tem dinheiro para gastar, beleza. Cara, vai aprender. Usa o YouTube para não quer contratar um curso? Usa o YouTube para aprender. Vai na documentação oficial do negócio e usa lá para aprender. Ah, não quero pagar. Cara, hoje várias ferramentas você tem um plano gratuito e algumas o plano gratuito é muito bom. O ClickUp é um deles, tá? O plano gratuito do ClickUp é algo incrível. É muito bom mesmo. Ele vai deixar fazer tudo que você gostaria de fazer? Talvez. Talvez se ele consiga fazer tudo que você queira fazer, você consiga fazer no plano gratuito dele. Talvez não. Aí você consegue começar a usar no plano gratuito, aí você contrata. O primeiro plano, você contrata, elas pagam $10 por mês por pessoa. Quando você faz isso, você ganha 5 convidados para usar. Ou seja, você pode ter 6 pessoas na tua empresa gastando $10. Gente, a gente colocar o IOF aí da compra internacional, mas não sei o quê, e arredondar muito para cima, agora que o dólar subiu um pouco, você não vai estar gastando R$75 por mês. Você pode usar até 6 pessoas. Você vai gastar R$75 por mês. Se você não tem condições de investir isso, talvez é melhor você nem começar a empresa. Junta mais um pouco de dinheiro como CLT, guarda ali R$50 por mês por 6 meses e abre a empresa ali 6 meses para você conseguir pagar o ClickUp se você quiser por 6 meses, até você conquistar o primeiro cliente. Mas é muito barato. É muito barato, assim. Que não está falando que você tem que deixar de fazer muita coisa para isso, não. Porque ele consegue oferecer de gestão para a tua empresa, de você entender o que está acontecendo, as atividades que tem que ser feitas, por quem, como fazer cada coisa. Você consegue deixar vídeo gravado lá dentro, mostrando como fazer as tarefas. Ah, precisa fazer a conciliação, é desse jeito. Ah, tem um artigo no ME falando? Tem. Pega o artigo, coloca aqui na tarefa, faz um vídeo você fazendo a tarefa e coloca lá. Pronto. Fulano está de férias, outro vai entrar para fazer aquela tarefa e vai ver como fazer a tarefa. Assim, ele permite muita coisa, assim, pelo preço que você paga, é muito barato, assim, desculpa, mas é muito barato pelo que ele oferece. E isso já é spoiler para a próxima quarta-feira, onde a gente vai falar que pão duro provavelmente está no lugar errado ao tentar fazer BPO financeiro. E querendo ou não, a preguiça é um pecado capital, né? E hoje a gente discutiu basicamente isso, os malefícios que uma ação ou uma inação pode provocar direto na nossa carreira e nas empresas que a gente atende. Ou seja, não existe recompensa na preguiça. Então, pessoal, não existindo recompensa, não vale a pena nem o tempo de preguiça que você está depositando. Pode falar, Breno. Tem sim, eu sou preguiçoso pra caramba, tá? Por isso eu gosto de automatizar as coisas.
Então, assim, o meu preguiça é diferente. Eu tenho preguiça de fazer trabalhos repetitivos, manuais. Então, eu gasto, ao invés de gastar o meu tempo fazendo um trabalho repetitivo, manual, eu aprendo como automatizar esse trabalho. Então, Você está sendo inteligente, é diferente. mas é preguiçoso. O Bill Gates Não, vai eu tô- falar, eu- contrato, se você quer, contrata um preguiçoso que ele vai pensar no jeito mais rápido de fazer aquilo. Ele vai, Mas eu- ele vai pensar como automatizar aquilo. Ah, eu sou preguiçoso, não gosto de fazer esse tipo de coisa. Então, mas não sou vagabundo, Tem que tá deixar, vendo? Eu sou preguiçoso, mas não sou vagabundo. tem que deixar claro, contrate um preguiçoso, não um procrastinador, porque senão você vai se lascar. Não é? É isso aí. eu também sou preguiçoso. Os preguiçosos são mais inteligentes. Mas é aquilo, a gente não tem preguiça de economizar esforços, né? A gente quer economizar o esforço da gente pensando o melhor possível para economizar caminho, mas é isso mesmo. A Vanessa colocou aqui, ó, sou É muito bom. inconformada. A Cassiano colocou aqui, inconformado, o problema é quando dependemos só do dinheiro do cliente, realmente. A Vanessa Eu colocou gostei outra do que a coisa. Vanessa colocou. A maior ilusão de quem começa um negócio próprio é achar que vai trabalhar pouco. Coitada dessa. É uma ilusão, digamos assim, concordo plenamente. Achar que não vai precisar estudar, concordo também plenamente. E pesquisar e achar que não vai precisar investir nada. É isso, é uma ilusão, é a ilusão do empreendedorismo. Vai, vou chamar de a ilusão do empreendedorismo, isso daí. Então, fechando. Vanessa, muito obrigado. Eu gostei da frase também. Podemos colocar vários pontos aqui, já adentramos o nosso horário. O tempo aqui é o bem que nós temos em comum e é extremamente precioso. Obrigado por todos que participaram. Por favor, deixe a sua contribuição no YouTube, no Instagram, compartilhe, chame mais pessoas. Vamos levar esse papo mais adiante. Você vê que é o tipo de conversa que cabe não só para BPOs, mas também para BPOs. E o próximo bate-papo a gente vai levar esse tema, né? De BPO não é para pão duros, algo relacionado a isso. E eu agradeço aqui a presença de todos. A gente vai trocando ideia ali no grupo e continua conversando. O robozinho vai liberar o grupo agora, né, Breno? Vai, Ele abre 5 para as 4. Tá bom cinco esse para- horário ou quer fazer mais cedo? Não, Porque às pode vezes o ficar café estende mais, né? Eu posso colocar mais cedo. Pode. Na verdade, eu estou tentando economizar tempo aqui, sabe? Um cabo preguiçoso também. A gente encurta, mas é legal. Quando o café estica é bom. O último café esticado foi muito bom. Então, fechamos. Eu já postei lá no Instagram, senão o Sebastião. O Sebastião tem que pegar no pé de mais pessoas para aquilo ali funcionar. Pense, até hoje o YouTube está só com 800 pessoas. Até hoje. É um absurdo. Nossa, é triste ver. Mas enfim. Então, você que está assistindo agora no YouTube, não deixe de deixar seu like. Agradeço a presença de todos. E é isso, pessoal. Vou encerrar aqui a gravação. E muitíssimo obrigado. Bye, bye. Com Deus.